Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Excede Pais e Filhos. Nós estamos no capítulo 2, a encarnação do verbo e seu significado no ordenamento familiar. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro? A palavra como proclamação. Para que a pregação possa ser eficaz, ela precisa estar solidamente enraizada na Bíblia e focalizada em Jesus Cristo. De acordo com o Novo Testamento, a pregação e o Evangelho caminham juntos. Quando isso acontece, você está realmente pregando a verdade. Uma pregação ou ministração da palavra é um ato em que o crucificado e ressurreto Senhor pessoalmente confronta os homens, tanto para salvar como para julgar. Por isso, podemos dizer que a verdadeira pregação é uma extensão da encarnação dentro do momento atual. Pregar Cristo corretamente é fazê-lo presente aos ouvintes. É como disse Paulo, entre aspas, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Essa passagem está em 2 Coríntios 5, 20. Muitos anos atrás, o Dr. Peter Forrest escreveu: O Evangelho é o eterno e perene ato de Deus em Cristo, repetindo-o dentro de cada declaração de si mesmo. É este ato que é prolongado através das palavras do pregador, e não meramente falado. O verdadeiro sermão é uma obra real. Pregar não é meramente dizer algo, mas fazer algo. Ali é a arena onde Cristo confronta os homens em julgamento ou redenção. A pregação é sacramental. Através das palavras, a palavra vem. Educar nossos filhos não é meramente fazer sermões, mas fazer algo. O lar é a principal arena. Ao reunir a família, o pai profere sua oração, crendo que as suas frágeis, superficiais e lentas palavras se juntarão à viva palavra daquele de quem vai falar, e cuja voz é com o som de muitas águas. A palavra subjetiva, a palavra que habita em nós. A revelação de Deus, historicamente, expressa na encarnação, fielmente registrada nas Escrituras e fielmente declarada na pregação. Pode encontrar tal recepção no coração humano e de tal maneira que pode até habitar nele. Esta palavra que fica no coração da pessoa é o que chamamos de palavra subjetiva, isto é, a palavra de Deus habitando na vida da pessoa. É a palavra de Deus encarnada no ser humano, isto é, no cristão. Tal união mística não é capaz de descrever a total absorção do cristão em Cristo, ou a associação entre o humano e o divino. Paulo usa a expressão estar em Cristo umas 200 vezes. Enquanto Paulo deixa claro que o cristão está em uma relação pessoal, a mais próxima possível de Cristo, ele também mostra que o cristão é a parte do corpo daquele de quem toda a família toma o nome. Não há aqui nenhum misticismo filosófico. Para Paulo, estar em Cristo significa nova vida em uma nova comunidade, cujo líder é o próprio Cristo vivo, presente através do Espírito Santo e representado na família pelos pais. A Bíblia testifica em todas as suas páginas o profundo clamor de Deus por comunhão com suas criaturas. A intimidade da nossa união com Cristo, a palavra,
é exemplificada em diversas passagens, como, por exemplo, Colossenses 3,16 e 2 Coríntios 3, 2 e 3. Aos Colossenses, Paulo fala do mistério oculto das gerações passadas, mas agora manifesto aos santos. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Lembremos-nos que Jesus Cristo é a palavra de Deus, a única, final, adequada e dispensável autorrevelação de Deus. Agora, Paulo fala aos Gálatas: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. O anseio do grande coração de Deus é para nós. Ele nos ama e deseja que nós os amemos e confiemos nele. Todo o longo e complexo processo de autorrevelação expressa em cada parte de sua palavra é para nós. O coração de Deus almeja que a sua palavra possa habitar ricamente em cada ser humano. Como é isso no exercício da parentalidade? Temos que tomar um exemplo clássico, a família de Timóteo, um discípulo do apóstolo Paulo. Ele era filho de uma judia cristã e de um pai grego, sem evidências de que fosse cristão. Em Atos 16, de 1 a 3, lemos sobre sua pessoa. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Íconio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Esse jovem, Timóteo, recebeu do apóstolo palavras de elogio de fazer inveja em muitos pais. Paulo descreve o caráter da geração daqueles dias. Assim: lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderão o juízo e fracassarão na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres, 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Agora, dentro daquele contexto, o apóstolo fala sobre o filho na fé. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra,
que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidas com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Seria isso que todos nós, pais, desejamos de nossos filhos e para os nossos filhos? De onde veio tudo isso? Qual o poder capaz de formar uma criança, um jovem, um homem assim? Tudo isso vem da palavra de Deus, encarnada na vida desse jovem, e ainda de quem teria esse moço recebido esses valores? Vejamos. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Essa passagem está em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Entretanto, não foram só essas palavras de reconhecimento que Timóteo recebeu. Veja mais. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. 2 Timóteo 1, de 3 a 5. Habite ricamente a palavra de Deus em nossos filhos. Terminamos então o capítulo 2 deste livro. Vamos terminando a nossa leitura por aqui. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima.